Hoje é o dia mais feliz da minha vida e agradeço a oportunidade que tenho de estar aqui gravando vídeos. E a gente tem que buscar cada um fazer a sua parte, né? Se cada um fizer uma partezinha, a gente vai ter um mundo muito melhor, porque às vezes você não é bom de falar, você não é bom, mas aí você cuida dos animais, aí uma outra pessoa, né, pode fazer vídeos ensinando como cuidar de plantas e uma outra pessoa ensina a tricotar. Se cada um puder doar um pouquinho de si, né, para o próximo, a gente cresce enquanto sociedade. Vamos falar sobre usar os bens terrestres, aproveitar, né? Kardec pergunta, né? Com que objetivo Deus fez atrativos os bens materiais, né? Então, tipo assim, a gente gosta dos bens materiais, isso é algo que é inegável, né? Aí o Kardec pergunta por que a gente gosta dos bens materiais, né? E por que Deus os fez assim? Aí a resposta é: para exercitar o homem ao cumprimento da sua missão e para também, em alguns casos, né, prová-lo da tentação. Aí o Kardec pergunta: qual é o objetivo da tentação, né? Aí a pergunta é: desenvolver a sua razão, o que deve preservá-lo dos excessos, Se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu atrativo do prazer que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Mas por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo da tentação, que o arrasta para o abuso, do qual a razão deve, né, defendê-lo. Aí fala que, né, que usufruir dos bens tem limite, né? Aí a resposta é sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e nós mesmos que vamos nos punir pelos nossos excessos, né? Aqui diz a nossa própria consciência. Que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros o refinamento dos seus prazeres? A resposta é: pobre da natureza que é preciso, né, lastimar porque ele está perto da morte. Aí pergunta, da morte física ou da morte moral? Aí a resposta é de uma e de outra. O homem que procura nos excessos de todo o gênero o refinamento dos prazeres coloca-se abaixo dos animais, porque os animais sabem se deter na satisfação da necessidade. Ele abdica da razão que Deus lhe deu, né, por guia. Quanto maiores seus excessos, mais da natureza animal império sobre a natureza espiritual. As doenças, as enfermidades, a própria morte, que são as consequências dos abusos, ao mesmo tempo são punições, né, que Deus nos dá. Então, a consequência dos nossos excessos seria a nossa própria infelicidade, né? E fala que tem os excessos de várias formas. Tem um outro estudo, mas eu acho que eu já vou botar direto assim, porque são poucas perguntas que falam sobre o necessário e o supérfluo, né? Sobre o mesmo tema. Como pode o homem conhecer os limites do necessário, né? Daquilo que é necessário? Aí a resposta é: o sábio conhece por intuição. Muitos conhecem por experiência própria, né? A gente vê aquilo que não é bom pra gente por nossa própria experiência. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra, né? Ficam para si, para se obter o supérfluo, em prejuízo, né, daqueles que faltam às vezes o necessário, né? Uma pessoa tem muito, muito, e outras pessoas não têm nada, né? A resposta é: eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que eles experimentaram, né? Aí também volta a dizer, tem a outra pergunta que fala que a natureza não traçou limites para, né, as nossas necessidades. Aí a resposta é sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites das suas necessidades e suas organizações, mas os vícios alteram a constituição e ele criou para si necessidades, né, os homens que não são reais. Então sempre buscando mais. A gente tem que ter em mente, né, que os bens ali, ó, Deus condena a gente ser rico ou buscar ter dinheiro, ou então a gente que, né, no nosso caso, que está buscando atrás de algo. Às vezes a gente pensa, Deus condena isso? Não. Porque o livro dos Espíritos aqui alerta, que fala sobre os excessos. O que é demais que deve ser combatido, que a gente deve, né? Mas não a nossa... Porque a gente vive no mundo material e a gente tem necessidades materiais e não há um erro. Tipo, eu que sou músico, né? Eu comprar um instrumento, né? Não há um erro, desde que aquele seja de uma forma digna, você trabalhou para aquilo, você juntou o dinheiro, não. Porque a gente vive no mundo material e é bom a gente ter isso, né? Mas a gente não pode esquecer a vida espiritual e não se limitar aos excessos, né?
A gente não ficar assim, não, eu tô sempre vivendo no excesso, não, quero aproveitar mais, eu quero mais e mais e mais e mais, não. Né? Os espíritos falam isso, a gente tem que aproveitar os bens daqui, porque estão aqui por algum motivo, né? E não é errado a gente tem você querer crescer, você querer estudar, você querer trabalhar, porque a gente tem que estar sempre querendo evoluir em vários aspectos da nossa vida, intelectualmente, aprendendo mais coisas, economicamente, porque não há erro nisso, né? Espiritualmente, a gente tem que estar sempre buscando mais e evoluindo, né? Mas sempre cuidar os excessos, né? Se aquilo não faz bem, até o estudo, a gente pensa, não, estudar é sempre bom, mas às vezes você se cobra muito, você adquire alguma doença psicológica, né? Uma depressão por de tanto estudar. Então todos os excessos são prejudiciais de qualquer gênero, né? A gente tem que buscar ter sempre uma vida equilibrada. O equilíbrio é a chave, né? O equilíbrio, saber dosar. A gente tem que ter nossa vida espiritual, nossa vida material, respeitar as diferenças, porque a gente também vê muitas pessoas que até a espiritualidade demais em excesso. Há pessoas que têm a sua religião e defendem e querem empurrar para outras pessoas de toda forma, né? E não aceitam opiniões alheias. Então a gente tem que ter sempre o caminho do equilíbrio, né? Vivendo, a gente está no corpo físico, a gente tem que buscar sempre melhorar cada vez mais em ambos os aspectos, mas sempre nos controlar dos vícios, né? O vício que a gente fala, às vezes a gente nem pensa, não é um vício. Pode ser aquele desejo desenfreado que faz você perder a sua paz. Tudo que faz a gente perder a paz não vale a pena, né? É isso. Um grande abraço, fique com Deus.